como utilizar o Instagram como ferramenta profissional na engenharia, né? Para estar alavancando a sua carreira, trazendo mais clientes e, consequentemente, te ajudando a faturar mais. Sejam todos muito bem-vindos! Olhe, quase que eu não consigo chegar a tempo para essa live de hoje, viu? Peguei um mega trânsito. Tive que atravessar a cidade todinha, mas deu certo. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai conversar aqui sobre como utilizar essa ferramenta tão poderosa que é o Instagram para estar conseguindo alavancar a sua carreira, levar a sua carreira aí para um outro patamar. Vocês viram nos stories aí o que eu postei hoje? Milena lá no início, 4 anos atrás, totalmente travada, tímida, com o celular que a resolução era horrível. Horrível. E eu confesso que eu tava pesquisando, né, aqui nos itens arquivados do meu Instagram e me deu uma nostalgia, um sentimento. Fiquei um pouco emocionada mesmo. Porque tem muita gente que entra aqui, que chega no Instagram e acha que foi tudo assim, né, no passe de mágica, que eu me sentia à vontade pra fazer live ou pra meter a cara aqui. Não é. Não é bem assim. E é exatamente sobre isso que eu vou conversar com você hoje. Durante todos esses 4 anos que eu tô aqui, eu errei muito, aprendi muito. E isso me possibilitou desenvolver o método, né? O que é que funciona? Já que toda a captação de clientes que eu tive ocorreu aqui no Instagram. E eu falo isso sempre pra vocês. Sempre, sempre, sempre. Quem não tá no Instagram hoje profissionalmente está deixando o dinheiro na mesa. Então vamos lá. Essa é uma live super importante. O que é que você vai fazer nesse momento? Você vai mandar ela para 3 amigos seus que também têm essa dificuldade de estar se inserindo nesse meio digital, que tem dificuldade de utilizar o Instagram como ferramenta profissional, porque eu tenho certeza que vai agregar muito também na carreira dele. Então já vai nesse aviãozinho e manda para 3 pessoas. Eu quero começar essa live contando uma história para vocês. Enquanto eu pesquisava os itens arquivados, enquanto eu estava organizando aqui as ideias do que é que eu ia falar para vocês, eu lembrei de um episódio que aconteceu comigo logo depois que eu me formei. Vocês não vão nem acreditar. Logo depois que eu me formei, surgiu a demanda de um conhecido, amigo não, colega meu, que ele estava implementando um condomínio numa cidade que é serrana aqui do meu estado e que começou a desenvolver o turismo lá. E aí ele estava implementando esse condomínio e chegou para mim e falou assim: Milena, como é que funciona toda essa parte de aprovação na prefeitura, órgão ambiental, não sei o que, não sei o que. Minha gente, olha só o contexto. Isso foi mais ou menos foi janeiro de 2018. Eu tinha acabado de terminar a faculdade e aqui em Natal, é uma cidade litorânea, praiana, então janeiro todo mundo desce pra praia, né? Todo mundo vai pra casa de praia e final de semana sempre tá reunindo os amigos. E uma dessas reuniões, dessas resenhas, como a gente chama aqui, de fazer churrasco, o pessoal vai beber, eu estava lá e ele também estava. Então já observa o seguinte, eu falei que era conhecido, falei que ele estava implementando um condomínio e na oportunidade, eu como engenheira, ele viu isso como uma chance de entender, né? Qual era a documentação que ele ia precisar, de captar de alguma maneira o meu serviço. Só que ele começou a falar e eu, meu Deus do céu, o que é que essa criatura tá falando? O que é que essa criatura tá falando? Eu não sei como é que aprova nada de condomínio ambiental, prefeitura. Era um condomínio que ia ser chalé, sabe? Esses chalés para alugar para final de semana, tipo Airbnb, numa cidade que fica mais ou menos aqui uns 160 quilômetros aqui de Natal. E pega ele falar lá, ó. Pega ele falar. E querendo saber qual seria a documentação necessária. E eu assim, ó, com cara de paisagem. Com cara de paisagem. Minha gente, eu não tinha a menor noção do que é que eu ia falar, do que é que eu ia fazer. Eu sei que a nossa live é sobre Instagram, mas eu quero construir um raciocínio com você para você já começar essa live virando uma chave. Por isso que eu tô te contando essa história. Da Milena recém-formada, da Milena que era cheia de medos, de insegurança. Fica aqui que vai fazer sentido. Aí quando ele terminou de falar,
Eu fiquei assim. Então, né? Eu não trabalho com isso. Querendo saber quanto é que ele ia gastar com taxa, quanto era pra aprovar tudo. Falei assim, oi? O que é que você tá falando, criatura? Que eu não tô entendendo nada. Fiquei com a cara de paisagem mesmo, eu não tinha a menor ideia de como é que isso acontecia. E eu me senti péssima, porque eu não dominava aquele assunto. Alguém já passou por alguma experiência assim? Da pessoa ir atrás de você, ou de algum familiar te indicar, de surgir uma demanda que você não tem nem noção do que é? Pois bem, essa era eu, nesse contexto. Deve estar perguntando agora, Milena, ok, tudo bem que você estava lá perdida, mas o que é que isso aqui tem a ver com o Instagram? Eu vou te explicar. Esse contexto aqui, eu quero chamar a sua atenção para duas coisas nessa história. O primeiro contexto, olha só, Flávio dizendo que já passou, Adriele dizendo que já passou por isso. Se você passou, seu lugar é aqui. Cuidado, primeiro conselho, olha o contexto. Cuidado primeiro com esse tipo de cliente. Esse tipo de cliente eu chamo de cliente cafezinho. Eu tava lá curtindo o meu veraneio na praia de Pirangi, que é uma das praias mais badaladas aqui. E ele começou, ó, a querer sugar todas as informações de como acontecia esse processo burocrático. Provavelmente ele não ia me contratar. Pelo tanto de informação que ele queria sugar de mim, era bem provável que ele quisesse só saber mesmo e nem me contratar. Esse é o cliente cafezinho. Só está interessado em sugar todo o seu conhecimento. Mas os tipos de cliente não é o assunto dessa live. Não é o tema. A segunda observação que eu quero te fazer dessa história, para a gente entrar nesse assunto do Instagram, é que muitas vezes as pessoas chegam até nós com essas demandas aleatórias atrás que a gente preste um serviço em áreas que a gente não atua. Como vocês estão se identificando. E eu lembro que isso lá no começo me gerou muito desconforto e para uma pessoa que já era insegura, essa insegurança dobrou, né? Porque como assim? Você é engenheira e não sabe disso aqui que eu tô falando, de aprovação em órgão ambiental, de condomínio, de prefeitura. Você fez faculdade pra quê, Milena? Parecia que era essa sensação, parecia não, era essa sensação que eu tinha depois desse bate-papo com ele. Era essa sensação que eu tinha. Porque as pessoas têm em mente que porque a gente é engenheiro, a gente tem que dominar todas as áreas. Afinal, a gente fez engenharia. Se muitas vezes as pessoas não, muitas vezes não, na maioria das vezes os seus clientes, os meus clientes, não têm a consciência do que é que a gente trabalha. Não tem a clareza, isso não fica tão claro como fica na medicina. Se o médico diz que, se o médico é cardiologista e chega uma pessoa lá com a fratura exposta ou acontece isso, todo mundo respeita, né? Que não é a área dele, tudo bem. Mas com a gente isso é muito difícil, muito difícil. E aí eu te pergunto, quantas pessoas do seu convívio social, quantas pessoas dos seus amigos, da sua família, do meu círculo social, como esse que estava lá na praia nesse dia, sabem exatamente com o que é que você trabalha? E eu não digo de saber que você, Leila, é engenheira. Eu não digo de saber que você, Moisés, é engenheiro. Ou que você, Maria, é arquiteta. Eu não tô falando sobre isso. Não tô falando sobre isso. Eu digo é a pessoa saber exatamente o que é que você faz. Quantas pessoas sabem do seu círculo social exatamente o que você faz? Por exemplo, já chego no Instagram. Preste atenção no raciocínio. Eu, Milena, eu sou engenheira civil e eu trabalho, dentre outras coisas, com regularização de eventos. E é isso que eu mostro aqui e eu ensino para vocês no dia a dia. Mas a maioria de vocês que também são da área da engenharia, da arquitetura, nunca nem tinham ouvido falar sobre isso. Não tem clareza do que de fato é essa regularização de eventos. O mesmo acontece quando você diz que é apenas engenheira civil. A pessoa faz ótimo, entendi, é engenheira civil, beleza, faz tudo. Ela não entendeu nada, ela não vai saber como é que você vai conseguir estar ajudando.
O mesmo acontece quando alguém te pergunta, e aí, como é que tá o seu trabalho? E aí você fala, tá difícil demais viver da engenharia. Pega essa chave que a gente vai virar agora. Pega essa chave que já vai transformar a sua carreira. É difícil demais viver da engenharia, o mercado tá saturado. Ou então, ai meu Deus, tá muito corrido, tô tendo tempo de fazer nada. Tô me dedicando a outras coisas. Muitas vezes a gente desperdiça a oportunidade e fala coisas que não tem nada a ver. Sempre que alguém te perguntar, isso no offline, hein? Fora do Instagram. Já entro no Instagram. Já entro no assunto Instagram. Sempre que alguém te perguntar sobre o seu trabalho, utilize isso como uma oportunidade. Muda a mentalidade. Por exemplo, do que adianta eu falar que eu sou engenheira de eventos ou que eu trabalho com regularização de eventos para os meus familiares, para os meus amigos, para muitos que estão aqui que não conheciam essa área, afinal, essa área é pouco divulgada. Como fazer então, Milena? E parar de estar atraindo esses casos de que a gente não atua, que vai te trazer mais insegurança e que não tem nada a ver com você. Eu vou te dar um exemplo prático, porque isso você vai começar implementando no seu offline e você tem que trazer isso para o seu Instagram. É a primeira coisa que você tem que ter em mente. É o passo zero para você começar a utilizar o seu Instagram. É você ter muito claro na sua mente com o que é que você trabalha e você falar isso para as pessoas do seu círculo social, os seus amigos, os seus familiares. Mas não é falar que você, por exemplo, trabalha com regularização de eventos. Que a pessoa não vai entender e não vai adiantar. Como é que eu, Milena, faço isso então? Quando me perguntam. Ao invés de eu falar que o mercado está saturado, que está difícil viver da engenharia, isso eu aplico desde quando eu comecei a ser autônoma. Então, sabe lá esses eventos que estão acontecendo aqui? Eles precisam da aprovação no corpo de bombeiros. Porque imagina aquela quantidade de pessoas num ambiente fechado e saída de emergência se acontece um princípio de incêndio. E aí você começa a explicar, aproveitando essas oportunidades. Isso você precisa começar a fazer no offline e trazer para o online também. Você também, a regularização de eventos também acontece na prefeitura. Precisa ter o alvará da prefeitura. Tá entendendo como é diferente de você simplesmente dizer eu trabalho com regularização de eventos? Você traz clareza para a pessoa. Clareza. Eu gastei 10 segundos para falar aqui com o que é que eu trabalho, mas já surti um efeito totalmente diferente do que eu falar que eu trabalho com regularização de eventos. Já dei um exemplo para ficar mais claro para a pessoa. E o que é que isso tem a ver, Milena, com o Instagram? Esse é o passo zero. Se você não tem clareza do que é que você trabalha, de como é que você pode estar ajudando essas pessoas, de você já começar a divulgar o seu serviço, de deixar consciente para o seu círculo social, você vai ter muito mais trabalho quando você começar aqui no digital. E eu te digo mais, nós brasileiros, nós adoramos indicar o serviço dos outros. Ah, Milena, eu tô precisando de uma dentista, você tem alguém para indicar? A minha dentista é maravilhosa, fez o meu clareamento incrível. Como é que as pessoas vão indicar o seu serviço? Como é que elas vão saber se você nem permite que elas conheçam? Quantas pessoas tinha aí no seu Instagram hoje que não sabe com o que é que você trabalha? Quantas pessoas tem no seu Instagram? Aliás, eu vou mudar a pergunta. Quantas pessoas estão no seu Instagram hoje e sabem com o que é que você trabalha? Quantas? Eu tenho certeza que são poucas. E lembra, não é saber que você é engenheira, não. Não é saber que você é engenheiro. É saber exatamente com o que é que você trabalha. Começou a virar a chave? Começou a virar a chave da importância disso? De não estar passando o que eu passei e estar atraindo coisas que não são do seu nicho. Tá atraindo clientes que você não vai conseguir atender. Tá atraindo pessoas que não vão associar com o que é que você trabalha e te indicar. Como eu indico a minha dentista, a minha contadora,
Manicure não, porque eu faço a minha unha. Mas os serviços que eu gosto, eu tô sempre indicando. Aí, se você tá nessa live, você quer virar a chave. Você já virou uma chave agora. Só que eu não vou aceitar você dizer, ah, Milena, eu entro pro Instagram, eu comecei o meu Instagram profissional, mas eu não sinto o apoio das pessoas. Não tem engajamento, não tem nada. Provavelmente você tá utilizando estratégias erradas. Isso eu vou te explicar aqui. Só que se você tá aqui, eu não aceito que você diga que ninguém te apoia. Porque simplesmente eu tenho certeza que a maioria das pessoas não sabem com que você trabalha. Não sabe o que você faz, como é que vão te apoiar. Pega essa voadora da Milena logo no começo da live, para você se atentar. Então, antes de você pensar em utilizar esse Instagram e jogar esse jogo, você já precisa incorporar, internalizar aqui, ó, na vida real também, esse DNA do empreender. De minha filha, você tá acordada, o olho tá aberto aqui para as oportunidades e sempre que surgir a oportunidade, você divulga o seu serviço. Divulga. Aproveitar todas essas oportunidades disfarçadas é ter vontade, sabe? Falar assim com vontade, como eu tô falando para vocês da área de eventos. Quantas vezes você não já desperdiçou a chance de divulgar o seu serviço? Essa é a primeira virada de chave da live de hoje. Já internaliza que antes de você entrar para esse digital, você tem que estar com isso aqui, ó, atenta, ter essa clareza no offline também. Quem é você profissionalmente? Com que é que você está atuando especificamente? Não basta ser apenas engenheira civil. Milena é engenheira civil, engenheira de eventos. Trabalha com eventos. Fez sentido? Quem já começou a virar a chave, me fala aqui. Coloca aí nos comentários uma chavinha. Porque, dito tudo isso, agora que eu te preparei para você entender esse DNA do offline e da realidade, eu quero te trazer agora pro online. Eu quero preparar a sua mentalidade pro Instagram. Agora sim a gente pode começar a falar do jeito certo de você utilizar esse Instagram. Porque você já entendeu qual é o passo zero, qual é o básico para fazer isso também da maneira correta no offline. Fez sentido para você? Quem virou a chave aí? Só que antes de eu te explicar o jeito certo, deixa eu fazer um desabafo aqui. Dá um medinho, né? A gente começar no Instagram. Dá uma sensação assim, será? O que é que vão pensar? O que é que vão achar? Igual eu, no vídeo que eu compartilhei hoje nos stories. Toda assim, falando bem baixinho. Não dava nem pra ouvir o que eu tava falando no vídeo. Dá um medinho, né? Será que tá bom o suficiente? Olha aí, todo mundo virando a chave. Quem mais tá virando a chave? E se as pessoas não curtirem? E se as pessoas não comentarem? E se eu não conseguir captar clientes, Milena? Ou até mesmo, como é que eu começo, Milena? Faz o seguinte, se até agora esse conteúdo foi valioso pra você, vai nesse aviãozinho e manda aí pra mais 3 amigos seus. Que você acha que também precisa dessas viradas de chave pra acelerar os resultados nesse 2022 e levar a carreira pra um outro patamar. Falar sobre Instagram 4 anos atrás, que era tudo mato aqui, minha gente, vocês têm noção que 4 anos atrás não existia live no Instagram, quando eu comecei? Não existia live, o pessoal não tinha o hábito de ter esses perfis profissionais, era na época que tinha começado os stories. Os stories surgiram no final de 2017. Eu comecei aqui logo em 2018. Mesmo quando ninguém utilizava isso aqui, mesmo quando não se tinha o hábito de estar consumindo esse conteúdo profissional, eu iniciei e naquela época eu já consegui monetizar esse meu conhecimento. Eu já consegui captar clientes aqui no Instagram. Imagine agora, criatura, que a atenção de todo mundo tá aqui. A atenção de todo mundo hoje em dia está no digital, está no Instagram. Tudo que a gente procura, tudo que a gente quer saber, a gente vai pesquisar aqui. É ou não é?
Seja de serviço, seja de restaurante, seja de viagem, seja de médico, de dentista. Todo tempo, tudo que a gente vai fazer, a gente dá uma pesquisadinha no Instagram. Então, olha quanto dinheiro tem aqui nessa mesa e você tá deixando passar. E que eu lá, 4 anos atrás, comecei a ganhar dinheiro aqui. Eu sei que a primeira pergunta que você deve estar pensando aí, Milena, ok, já entendi que aqui tem muita oportunidade, que eu preciso estar aqui no digital, já entendi que as pessoas precisam ter a clareza de saber exatamente com o que é que eu trabalho, especificamente com o que é que você trabalha. Mas e aí, me diz, é melhor eu criar um perfil profissional ou transformar o meu pessoal em profissional? Essa é a primeira pergunta. Se você está aqui na live e você é um profissional liberal, se você está começando agora como autônomo, já tira da sua mente isso de criar um perfil do zero. De você ter que criar um novo perfil profissional, levar todo mundo para lá. Isso vai dificultar e muito o seu trabalho. Sabe por que vai dificultar? Eu vou te falar uma coisa com toda certeza. Dá bastante trabalho você lidar com 2 perfis. Só que além disso, tem um fator que é mais importante ainda, que é os seus primeiros clientes. Eu digo isso com toda certeza. Os seus primeiros clientes vão ser indicação dos seus familiares, indicação dos seus amigos, ou seus próprios familiares e amigos, ou indicação desses conhecidos. E esse pessoal já está aí no seu Instagram. Já está aí. Então, por que não aproveitar isso? Por que não aproveitar? Calma. Eu sei que você já está aí se fazendo uma segunda pergunta. Eu sei que você está. E o que é que eu faço então, Milena? Com as minhas publicações da minha vida pessoal. Já que tudo bem eu aproveitar. Eu quero ser bem sincera com você. Não existe certo ou errado do que você fazer. Por exemplo, eu falei pra vocês, iniciei essa live contando uma história que eu moro numa cidade praiana, que a gente tá sempre em praia, piscina, aproveitando. Eu não queria, quando eu comecei aqui, por exemplo, que entrasse um cliente meu no meu perfil e visse foto minha de biquíni na praia, piscina. Eu não achava isso interessante. Continuo não achando, tá? Isso é minha opinião. Mas a decisão é sua. Se você mantém foto da sua família, de você na praia, você com seu relacionamento, você com o seu pet. Eu tô expondo que eu não acharia interessante. Eu não acharia interessante entrar no perfil e me deparar com essas coisas. Só que a decisão é sua e eu quero deixar bem claro que isso não é o fator mais importante para você utilizar o Instagram de maneira correta. Esse não é o fator mais importante. O mais importante mesmo é o que é que você vai fazer a partir desse momento. Do momento em que você decide utilizar essa ferramenta para estar divulgando os seus serviços. O que já tem para trás, se você vai excluir, se você vai arquivar, se você vai manter, não vai ser o fator determinante do seu sucesso no perfil profissional. Faz o que você se sentir à vontade. Só que eu sei também que está surgindo uma terceira pergunta na sua mente. Que é, o que é que eu vou postar, Milena? O que é que eu vou postar? Antes de eu te responder isso, se você me permitir, eu quero te falar uma coisa do que você não postar. Pelo amor de Deus. Não cometa esse erro que eu vou falar agora. Por favor. E eu vou te falar isso porque também vai te trazer clareza desse processo para você não estar utilizando estratégias erradas. Eu vejo muita gente fazendo vídeos aí nos Reels para tentar viralizar, para tentar conseguir mais seguidores, para tentar chamar atenção, mas fazendo isso utilizando estratégias erradas.
E o que é que a galera tem o hábito de fazer? Eu vi um vídeo um dia que era, tipo assim, debochando do cliente. Debochando. O que é que eu faço quando o cliente pede desconto? Aí faz assim e a pessoa some. Vocês já viram algo nesse sentido? Tem, né? Só que imagina só, entra um cliente no seu perfil e vê vários vídeos seus com esse tipo de comportamento e piadinha. Pode até te fazer viralizar, usando essas músicas que estão em alta. Mas quem é que você quer atrair com essa estratégia? Quem? Viralizar a troco de quê? Com qual intenção? Tudo aqui no Instagram é estratégia. Tá fazendo sentido o que eu tô falando pra você? Se tá fazendo sentido, bota um foguinho aí. Que essa live hoje, eu peguei assim, ó, 4 anos de experiência, de erros e acertos da metodologia que eu desenvolvi. Tô trazendo um pouco aqui pra vocês. Então se atentem a isso, sabe? Cuidado com esse negócio de entrar na onda do viralizar. Pensa sempre, qual é a intenção? O que é que isso vai me trazer? Eu não sei se vocês perceberam, mas eu claramente sou dessas que detesta esse tipo de conteúdo. É tanto que eu não faço essas dancinhas, nem nada do tipo. Eu tô sempre bem atenta a essas questões de estratégia. Se você gosta e tem consciência de quem é que você vai atrair utilizando esse tipo de conteúdo, não debocha do cliente, pelo amor de Deus. Sem problema, mete dança, passinho, segue em frente. Tudo é estratégia. Agora, sobre o que postar. Já anotou aí, né? O que não é pra postar. Sobre o que postar. Se o seu perfil hoje, ele é pessoal, e você, a partir dessa live, a partir de agora, vai mudar, vai transformar ele para um perfil profissional, o primeiro post que eu recomendo você fazer, e aí não importa se vai ser vídeo, se vai ser carrossel, se vai ser uma foto sua no feed, se vai ser uns stories que você vai botar lá nos destaques, é o que eu chamo de post divisor de águas. É o post onde você oficialmente se apresenta para as pessoas que estão no perfil. Ah, sei lá. Tem muita gente no seu perfil que não sabe com que você trabalha, né? Vou dar um exemplo aqui. Eu sou engenheira civil e trabalho com regularização de eventos, né? Aí como é que eu faria mais ou menos isso? Ó, a partir de hoje eu tomei uma decisão de compartilhar um pouco mais da minha jornada profissional aqui no Instagram. E aí eu trabalho com isso e com aquilo e já vou dizendo, entendeu? Já vou divulgando para que essas pessoas tenham essa clareza. Igual eu falei aqui no início da live, do exemplo que eu contei, do pseudo cliente, né? Como você vai fazer, se é post, se é carrossel, se é nos destaques, se é um vídeo, não importa. Mas conta um pouco disso, da sua jornada, da sua história, o que é que você está atuando, o que é que você se formou, como você pode estar ajudando essas pessoas e diz, ó, que a partir de agora também vai ter esse tipo de conteúdo por aqui. Simples e direto. Para que seja um divisor de águas mesmo e sua audiência lá, os seus seguidores, saibam que a partir de agora também vai ter isso. Pode ter coisas da sua vida pessoal, assim como eu sempre compartilho aqui. Ontem mesmo eu estava compartilhando na praia, esquecendo a minha chave do carro, cuidando das minhas plantinhas, que são coisas que eu gosto de fazer e não tem problema nenhum. Tá anotando aí já? Já falei de 3 pontos importantes para você utilizar o seu Instagram profissionalmente da maneira correta. Só que eu sei que também tá surgindo uma outra dúvida, que é a seguinte, uma quarta dúvida, né? Que tipo de conteúdo, Milena, eu vou postar? Que tipo de conteúdo eu vou postar para atrair esses clientes? Para que as pessoas despertem o interesse por isso. Anota isso aí, porque isso vale ouro. O seu cliente, ele não quer saber, por exemplo, como é que se elabora um projeto. Ele não quer saber quais são as normas exigidas para você estar elaborando o projeto. Meu cliente, por exemplo,
Ele não quer saber quantas saídas de emergência vão ter no meu evento, quantos extintores, como é que eu faço o dimensionamento dessas saídas de emergência. O produtor de eventos, ele não quer saber disso. Ele não quer esse conteúdo técnico. O seu cliente, olha, eu acho que o post que eu mais vejo nesse Instagram, sabe qual é? No Instagram de vocês? Qual é a diferença de trinca, fissura e rachadura? Minha gente, você acha que o seu cliente quer saber isso mesmo? E aí você perde tempo preparando uma arte, pensando numa postagem, pensando num texto que não vai conectar com ele. Que não vai conectar. Isso desmotiva, né? Porque não funciona, você não vê o resultado. Quando você for produzir o conteúdo, você vai pensar com a mente do seu cliente. O que é que seria importante ele saber? Por exemplo, no caso da regularização de eventos, é importante que o cliente saiba que existem prazos a serem seguidos. É importante que ele saiba por que é que ele deve estar regularizando o evento. É importante que ele saiba que os eventos que não estão passando por essa regularização estão sendo interditados. E aí você posta lá uma notícia. Importante mostrar que aconteceu, se ele há um acidente no evento porque não tinha um projeto, não tinha um engenheiro responsável. Esse tipo de conteúdo é bem mais atrativo do que eu estar mostrando lá como é que se calcula a largura de uma saída de emergência. Só que nesse contexto, também é muito importante você mostrar que você sabe fazer isso na prática. E não só tá tendo os postzinhos lá no seu feed. É importante. Sabe por que é importante? Porque aqui nas redes sociais a gente precisa construir algo que eu chamo de... Que eu chamo não, né? Que no marketing se chama de autoridade. E autoridade nada mais é do que esse conteúdo que você produz, mas também o seu posicionamento. Não adianta você dominar tecnicamente o assunto e você não falar sobre isso e você não tá mostrando isso aqui no Instagram, porque quem não tá no Instagram tá deixando dinheiro na mesa. E também não adianta você começar a falar sobre determinada área se você não domina tecnicamente aquilo e não sabe fazer na prática. Não adianta você, de repente, começar a querer divulgar sobre a área de regularização de eventos se você não sabe fazer o projeto de um evento. Essa questão de autoridade no Instagram é totalmente diferente do que a gente estava acostumado a entender sobre, até começar esse boom de perfil profissional aqui. Por quê? Olha só como eu construí a minha história de autoridade. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Nesse Instagram, 4 anos atrás, essa Milena que eu mostrei para vocês aí hoje nos stories. Totalmente sem jeito, tímida, mas ali eu já estava construindo a minha autoridade e ali eu já tinha captado um cliente. Como foi então que eu construí essa autoridade? Você vai construir a autoridade com esses posts estrategicamente voltado para o seu cliente e mostrando que você sabe fazer isso na prática. Exemplo de eventos, os posts lá sobre eventos e mostrando também que você sabe fazer esse projeto do evento. Milena, mas eu não tenho cliente para projeto, seja de evento, elétrico, hidrossanitário, estrutural, arquitetônico. Uma das coisas que fazem parte do meu método que eu ensino para os meus alunos é o famoso projeto Gasparzinho, que é um projeto fictício de um cliente que não existe, só para você treinar e divulgar. Treinar e divulgar. Pessoal que não tem experiência com nada, vou fazer a divulgação de quê? Primeiro passo é você escolher uma área para você atuar. Primeiro passo é você escolher uma área que você vai atuar. O segundo passo é você fazer isso aqui que eu estou te explicando. Você vai treinar. O seu cliente, ele não quer ser cobaia. Você vai treinar através desses projetos Gasparzinhos. É sentar a bunda na cadeira mesmo e treinar. Fazer. Já pensou se você só vai começar a fazer isso depois que você arranja um cliente? Você não vai entregar. Não vai dar tempo. Então, a minha autoridade aqui no Instagram surgiu exatamente disso. Eu ficava treinando nos projetos Gasparzinhos e eu ficava postando aqui, ó.
E aí o pessoal ficou, Milena agora faz projeto estrutural. Milena trabalha com projeto tal. E um amigo meu viu no meu Instagram esse projeto Gasparzinho. Eu nunca tinha captado nenhum cliente. Eu nunca tinha atraído nenhum cliente para projeto. Um amigo meu, chamado Julisson, ele viu e indicou para um amigo dele que estava precisando desse serviço. Olha só, ele viu no meu Instagram. Foi o que eu falei agora há pouco, os seus clientes vão ser os seus amigos, os seus familiares ou a indicação deles. Era meu amigo. Me indicou para um amigo dele. Porque viu que eu estava fazendo isso. Porque eu tinha postado o meu projeto Gasparzinho. Quem não é visto, não é lembrado. E assim começou. Fui atraindo um, depois fui atraindo outro. Mas é preciso você treinar, é preciso você dominar a prática. De nada adianta você criar o seu perfil profissional e ficar só colocando postzinho bonitinho, arte pronta no feed e você não dominar tecnicamente aquilo que você está se propondo a falar. Autoridade é posicionamento mais conteúdo e mostrar isso na prática. Milena, como é que eu vou fazer então? Se eu não tenho nenhum cliente, você vai fazer o projeto Gasparzinho. Vai fazer. Fictício. E eu tenho alunos da formação em engenharia de eventos que colocaram esse método em prática e começaram a atrair os clientes dele. Um caso desse é meu aluno Bruno. Então, você demonstrar que você domina sobre o que você está falando é algo fundamental. Fundamental. E se ainda assim, com os projetos Gasparzinho, você não sente segurança, é o momento de você investir em algum curso, alguma mentoria que vá acelerar esses seus resultados. No meu caso, eu meti a cara e fiz eu sozinha. Não tinha também 4 anos atrás essa quantidade de cursos, de mentorias, de lives. Alguém falar assim como eu tô falando pra vocês, isso não existia, não. Não existia. Então já anota isso aí. Você precisa dominar. Outra coisa importante é você pegar o que você sabe e mostrar isso para as pessoas. Isso vai gerar uma autoridade percebida. Que foi exatamente o que aconteceu lá comigo. Tanto eu postar os meus Gasparzinhos, meu amigo percebeu que eu dominava aquilo e me indicou. Você construir isso aqui no digital é muito mais pela percepção das pessoas do que, por exemplo, você fazer o que eu vejo muita gente fazendo. Eu já vou deixar a dica aqui, não faça isso. Que é você pegar um post, publicou lá, aí sai mandando no direct de todo mundo lá, pedindo pra curtir, postei uma coisa nova, vai ver, mandando lá no direct individual. Minha gente, faça isso não. Ou então, ir no direct de cada uma das pessoas e falar, se apresentar lá, que trabalha com isso, com aquilo. Quantos desses você não já recebeu? Quantos directs desses você já percebeu, já recebeu e você nem respondeu? Que eu não respondia. Não gera nenhuma conexão. Não passou autoridade, não passou percepção de nada. Só de alguém chata, que tá lá enchendo o saco, mandando direct. Vocês já passaram por isso? Você já fez isso? Se você fez, não faça mais. Se preocupa nisso aqui que eu tô te falando. E eu te digo mais, viu? Vocês que estavam perguntando aí que não tinha experiência. Você acha que quando eu comecei eu tinha experiência? Acabei de te dar o exemplo do projeto Gasparzinho. Tinha muito mais gente que estava fora do Instagram, com muito mais autoridade que eu, com muito mais conhecimento que eu. Mas eu consegui monetizar esse conhecimento porque as pessoas passaram a saber com o que é que eu trabalho. Só por isso. Eu não era melhor. O primeiro projeto que eu fiz não foi o mais econômico. Não foi o melhor. Certeza. Mas funcionou. E com o tempo a gente vai aperfeiçoando. Anote isso aí. Não adianta saber sobre determinado assunto e não falar. E também não adianta você falar sobre o assunto aqui e não dominar isso tecnicamente. As pessoas passaram a confiar mais em mim, passaram a me indicar
Depois que viram com o que é que eu trabalhava. Muita gente fica tão preocupada nisso. Eu vou fazer um Instagram para vender, para divulgar o meu serviço, que esquece de construir essa base, que é exatamente se preparar para essas oportunidades. E que bom, né? Que tem live hoje em dia para te direcionar. Que bom que tem tantos cursos gratuitos, tantas mentorias, cursos pagos que aceleram esse processo. E eu sei que tem gente que tá aqui nessa live e que talvez ainda não tenha se formado. Será, Milena, que já é o momento de começar, mesmo sem eu ter me formado? Não é melhor esperar eu terminar? A melhor hora para você começar é agora. Principalmente você que ainda não se formou. Sabe por quê? Porque é excelente as pessoas acompanharem a sua trajetória. É a oportunidade que você tem de você mostrar a sua evolução em tempo real. E eu garanto que você mostrando isso, as pessoas também despertam esse sentimento de torcer para que dê certo. E torcer também pelo seu sucesso. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou responder, vocês mandaram tantas perguntas aqui na caixinha de perguntas que eu vou responder algumas, tá? Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Olha só, essa aqui é interessante. Foi até tema de discussão aí nos stories. Milena, é melhor vender o serviço direto ou mostrar que tem conhecimento no tema e vender organicamente, vamos dizer assim, criar o desejo das pessoas? Sem dúvidas, estar no digital é você construir essa base, construir essa autoridade, vamos dizer assim, e as pessoas perceberem isso. É igual a história da borboleta que eu conto pra vocês, né? É muito melhor você, ao invés de querer capturar uma borboleta, sair correndo com a... Como é? Com a vara, não é a vara, como é o nome do negocinho assim, ó, pra capturar? Vocês sabem o que é? Você sair correndo desesperadamente pra conseguir pegar essa borboleta, ou é melhor você cuidar do seu jardim e atraí-la? Melhor você cuidar e atrair muitas borboletas. É o mesmo pro Instagram. Ninguém gosta que você seja... que você empurre. Sabe aquele vendedor chato que fica no seu pé? O telemarketing que fica te ligando, da Claro, igual me liga querendo oferecer pacote de serviço, pacote de internet, pacote de dados, de TV. Você não gosta disso. Porque o seu cliente ia gostar de estar vendo o tempo todo você querendo empurrar serviço lá para ele. Então, construir essa base, utilizar os projetos Gasparzinho ao seu favor, utilizar dessas postagens estrategicamente que vão atrair esse público é muito melhor. Faz muito mais sentido e os seus resultados vão ser muito mais efetivos. Fez sentido? Se fez sentido, coloca uma chavinha aí que eu vou escolher uma outra pergunta pra gente responder. Hoje eu tô empolgada, viu? Tem algumas aqui que eu já respondi. Olha essa aqui interessante. Como organizar as postagens? Isso aqui também é muito bom. Eu lembro quando eu comecei aqui, era algo bem aleatório, sabe? As fotos dos projetos Gasparzinhos que eu ia fazendo, eu tirava um print, ia postando. Quando eu comecei a trabalhar na obra, eu tirava umas fotos lá na obra e ia postando. Só que depois que eu percebi que eu precisava manter essa constância, sim, porque é muito importante manter a constância. De nada adianta você começar o seu perfil profissional e postar hoje e postar só daqui a 1 mês, 2 meses. Quando eu passei por isso, eu fiz, e agora? Eu fazia pós, eu estudava, eu estava no mestrado, eu tinha começado a trabalhar em obra, a minha vida era uma correria total, eu pegava 4 ônibus por dia para ir trabalhar. E muitas vezes passava pelo sentido de postar. Ou perdia o horário para postar, esquecia. Eu disse, rapaz, tem condição não. Isso aqui vai dar certo não. Aí o que foi que eu fiz? Um belo dia, no final de semana, num domingo, eu tava terminando de organizar assim o que é que eu ia postar. Porque eu comecei a ter o hábito de, não, eu vou tirar aqui 1 horinha no final da tarde de um domingo,
onde a gente tá de boa, né, sem fazer nada. E vou organizar aqui sobre o que é que eu vou falar nos próximos dias, o que é que eu vou estar postando aqui. E eu organizava isso e eu lembro que eu tinha um grupo, até hoje eu tenho esse grupo. Esse grupo se chama Só Eu. Só tem eu lá. É onde eu saio colocando as coisas que eu quero arquivar, vamos dizer assim. E eu colocava tudo lá, os textinhos, as fotos que eu ia utilizar. Só que na correria eu acabava esquecendo ou passando batido, como diz aqui em Natal. Eu disse, não, deve ter algum aplicativo, alguma coisa que ajude nisso. E aí, o que foi que fiz? Tava terminando de organizar essas postagens, né? Coloquei lá no Google. Como agendar a publicação. Como colocar a publicação de maneira automática. Foi aí que eu descobri que tem uma ferramenta do Facebook chamada Estúdio de Criação, onde, minha gente, isso é fantástico. Eu lembro que eu fiquei tão feliz quando eu descobri isso. Onde você já carrega lá todos os seus posts, já coloca todas as legendas e você já diz qual vai postar. Você já deixa pré-agendado e o Facebook faz isso automaticamente para você. Isso já facilita tanto a nossa vida, tanto, que você tira uma horinha aí para fazer. O que é que você vai conversar com a sua audiência, o que é que você vai estar publicando, faz as legendas, escolhe as fotos, já coloca lá, ó, tudo agendado e você só vai precisar se preocupar com isso, sei lá, na próxima semana ou no próximo, daqui a 15 dias ou daqui a um mês. Então foi assim que eu saí do caos, de não conseguir organizar tudo, de perder os horários, para começar a conseguir ter uma constância. Vamos ver outra pergunta. Muita gente perguntou aqui sobre como se separa ou não o Instagram pessoal ou profissional. Ah, essa aqui também é boa. Já falamos aqui sobre qual conteúdo postar, mas eu não abordei ainda sobre essa questão da frequência. A frequência é algo muito interessante. Por quê? As pessoas precisam lembrar que você trabalha com isso, né? Às vezes, quando eu faço o quadro da análise do perfil de vocês, eu vejo que vem gente que postou em 2020. Gente que postou julho de 2021, setembro de 2021, ou então que postou em agosto e só foi postado de novo em dezembro. Quando a gente começa no perfil profissional, a gente quer ter resultado, né? A gente quer conseguir atrair esse cliente. Só que eu preciso te dizer que isso não vai acontecer do dia para a noite, tá bom? Vamos alinhar essas expectativas agora. Isso só vai acontecer quando você manter essa frequência, essa constância. Então se esforça para você pelo menos começar aí com um por semana. Se esforça para você pelo menos um post no feed, né? Se esforça para você conseguir pelo menos postar algo uma vez no dia nos stories. Eu vou resgatar em algum TBT que eu começava, eu sempre estudei muito. Então eu postava que eu estava estudando, que eu estava vendo lá a norma, que eu estava fazendo um curso, postava algumas anotações, tudo isso nos stories. Tudo eu postava. O que eu estivesse vendo, o que eu estivesse estudando, a notícia que eu estivesse vendo, tudo que fosse relacionado à engenharia, que estivesse acontecendo ali na minha rotina, se eu estivesse assistindo uma aula, eu postava. Inclusive, amanhã começa a formação em Engenharia de Eventos, a turma 2. Alunos que estão aqui da turma 2, já sejam estratégicos. Amanhã tem aula? Essa live está sendo interessante para você? Já tira um print e posta que você está estudando sobre, aqui comigo e agora, sobre como utilizar o Instagram como ferramenta profissional na engenharia. Olha o print aí. Aproveita a oportunidade. O tempo todo as pessoas precisam saber com o que é que você trabalha. Precisam. Então, coloca sempre essas metas de frequência, algo que de fato você vai conseguir cumprir. Não coloca isso de ter que fazer 10 stories no dia, 5 stories no dia, porque você não vai dar conta e vai desistir na primeira semana. Ou de fazer post 3 vezes no dia. Eu lembro que no começo me deu uma louca, eu queria fazer post 3 vezes no dia. Você acha que eu consegui? Óbvio que não.
Então vai mantendo o ritmo. É muito importante você postar. É muito importante ter bastante conteúdo no seu perfil. Mas não adianta você fazer um post todo dia por uma semana e sumir pelos próximos 6 meses. Outra coisa, sempre que eu faço análise dos perfis aqui no Instagram, tem uma galera que chega pedindo para eu fazer análise e o perfil profissional é trancado. Criatura, acorde para a vida. Como é que seus clientes vão ver o seu trabalho? Como é que eles vão saber com o que é que você trabalha? Com o seu perfil trancado? Ainda diz assim, ó. Quando eu falo, tem uns de vocês que dizem assim, ah, Milena, pede pra me seguir, então. Você acha que o seu cliente vai lá pedir pra te seguir? Vai atrás de outro. Que ele encontra. Simples. Vamos ver outra pergunta. Tá fazendo sentido? Tá virando a chave? Uso de hashtags, localização, como aumentar esse alcance. Sabe que quando eu comecei, eu postava umas fotos e eu colocava algumas hashtags e isso funcionou pra mim. Funcionou. Elaboração de projetos, projetos de engenharia, eu usava várias hashtags. Isso funcionou, por quê? Bem provável que você siga algumas hashtags, né? Então, o seu cliente, ele também segue. É mais fácil de aparecer no Explorar para ele, por exemplo. Então, utilize assim. E localização também. Isso é bom. Até hoje eu utilizo o hashtag também. Ajuda bastante. Vamos ver aqui mais perguntas. Tem muita pergunta. Eu acredito que eu respondi as principais, né? Respondi as principais. Vocês estão anotando tudo dessa live? O que é que eu quero te falar agora? Quem não está presente no Instagram, não está... Preste atenção. Quem hoje em dia não está presente no Instagram, não está presente no mercado. Eu digo isso sem medo nenhum de errar. Como é que as pessoas irão descobrir o que é que você faz, com o que é que você trabalha, quais serviços você pode atuar se você não divulga? Pensa nisso. E eu sei que você pode estar com algo na cabeça assim, Milena, mas eu ainda sou muito tímida para estar me expondo. É por isso que essa quinta nós não teremos live, porque eu vou estar me dedicando aos meus alunos da turma 2 da formação em Engenharia de Eventos. As nossas aulas são sempre terças e quintas. Mas na próxima segunda eu vou vir aqui para mais uma live para te ajudar como é que você vai lidar com essa timidez no âmbito profissional. Por quê? Eu fui uma pessoa extremamente tímida. Muito tímida. E eu consegui estar superando isso. Então, eu sempre faço questão de compartilhar as minhas vivências e as minhas experiências. Se é algo que todo dia vocês estão falando lá, batendo na tecla que é tímido, que tem vergonha, que tem medo de estar utilizando isso aqui. Segunda-feira você tem um encontro marcado aqui às 8 horas. E a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Espero ter virado muitas chaves na live de hoje. Já tira o print, já posta lá nos seus stories para as pessoas saberem que você também está correndo atrás na engenharia. Boa noite e até a próxima segunda-feira.